Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, terráqueos. Chegou a hora de você ouvir algumas verdades, apesar de eu ser o pai da mentira. Episódio 24. O caráter de Daniel. Ao contrário dos deixados para trás, relatados no episódio anterior, neste será diferente. Sim, toda a terra está cheia da glória de Deus, na natureza e também em vasos de honra que possuem esse mesmo espírito, esse mesmo caráter de Daniel. Sei que é uma afirmação ousada da minha parte, mas existem sim servos nos nossos dias atuais que servem a Deus em espírito e em verdade, negando a si mesmos e agradando a Deus a cada dia. Sabemos que somos limitados, pecadores, mas temos o temor a Deus para corrigirmos nossa rota quando vacilamos. Daniel não era perfeito, mas era fiel. Daniel tinha seu caráter inabalável em Deus, e era isso que o diabo odiava e que ele narrará agora. Se tem uma coisa que é difícil para mim, é concordar com essa perturbadora realidade. Daniel era muito fiel a Deus, e isso me angustiava. Daniel. Esse nome ainda me atormenta. Um homem que, por mais que eu tentasse, não consegui corromper. Eu o observava desde sua juventude, quando foi levado cativo para a Babilônia, longe de sua terra, do templo, de tudo o que conhecia. Ali estava a oportunidade perfeita para distorcer sua fé, torná-lo como tantos outros que já caíram diante de mim, confusos, desiludidos, corrompidos pela idolatria e pelos prazeres deste mundo. Mas Daniel, ele era diferente. Desde o início, sua devoção ao Deus de Israel era incômoda. Ele tinha uma disciplina quase sobrenatural. Quando chegou à Babilônia, poderia facilmente ter cedido aos manjares do rei, aceitado as honras e se adaptado ao novo ambiente. Mas não, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel 1:8. Quem faz isso? Quem diante de tanto luxo e poder recusa? Tentei distorcer sua lealdade, fiz de tudo para que ele desistisse desse Deus que tanto amava. Mas Daniel me desafiava. Não havia uma brecha, uma dúvida sequer que eu pudesse explorar. Ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Até mesmo os homens que conseguia influenciar em sua volta tentaram usar isso contra ele. Eles convenceram o rei a assinar um decreto que proibia a oração a qualquer deus que não fosse o próprio rei. Um decreto feito para silenciá-lo, para me dar uma chance de finalmente destruí-lo. Mas o que ele fez? Continuou orando. Como ousa? Daniel, servo do Deus vivo. Daniel 6:20. Assim o chamaram. Esse Deus vivo que o resgatou da cova dos leões. Sim, eu estava lá, esperando pelo momento em que os leões o devorariam. Mas não, o anjo do Senhor o guardou, e mais uma vez, ele escapou de minhas garras. Eu o odiava ainda mais por isso. Daniel não tinha medo da morte porque confiava completamente em seu Deus. Ele acreditava na promessa de que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125:1. Eu vi essa firmeza em seu coração e tentei de todas as formas destruí-la. Em vão, Daniel era amado por Deus de uma maneira que me revoltava. És muito amado. Daniel 9:23. Foi o que o anjo Gabriel disse a ele. Por quê? O que havia nesse homem que o tornava tão especial? Sua humildade, sua pureza de coração, sua incessante busca pela vontade de Deus. Ele jejuava, orava e se arrependia, não apenas pelos seus próprios pecados, mas pelos de seu povo. Em Daniel 9, ele intercede por Israel com um fervor que ainda me incomoda. Ele reconhecia a justiça de Deus e pedia misericórdia, e Deus, claro, o ouvia. A grande questão é que Daniel tinha um coração puro, uma mente voltada para o alto. Ele entendia o que muitos até hoje não conseguem,
que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34:15. Daniel sabia disso e vivia essa verdade. Ele não buscava glória para si mesmo, mas apenas glorificar o Deus a quem servia. Isso para mim era insuportável. Olho ao meu redor hoje e vejo como é raro encontrar corações como o de Daniel. Em um mundo tão corrompido, onde as pessoas se dobram facilmente ao pecado, onde o egoísmo e a vaidade dominam, há poucos que permanecem puros. E esses poucos, como me irritam. Eles não se curvam ao sistema deste mundo, não se deixam levar pelas minhas mentiras. Estão firmes, assim como Daniel estava, orando, jejuando, resistindo a todas as tentações que coloco diante deles. São poucos, mas são poderosos em sua fé. Eles acreditam que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. E é exatamente isso que me enfurece. Esses que têm o coração puro ainda resistem às minhas investidas, da mesma forma que Daniel resistiu. Eles vivem em um mundo que eu controlo, cheio de vaidade, corrupção e egoísmo. Mas ainda assim, permanecem íntegros, como se estivessem fora do alcance das minhas garras. E o mais insuportável é que Deus os ama com uma intensidade que eu não posso entender. Como ele amou Daniel, ele também ama esses fiéis de hoje. Ele os chama de escolhidos, de bem-aventurados, e promete que eles herdarão o reino. Eles têm o favor de Deus, e isso me deixa em uma posição de eterno fracasso diante deles. Eu faço tudo o que posso para desviá-los. Uso a cultura, a mídia, as pessoas ao redor deles, seus próprios desejos. Tento distorcer a verdade, plantar dúvidas, semear medo. Mas, como Daniel, eles se recusam a ceder. Eles oram, acreditam nas promessas de Deus e confiam que Ele nunca os deixará. Sabem que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27:1. Esses poucos que permanecem firmes hoje são uma ameaça constante ao meu reino. Não são muitos, mas são como faróis em meio à escuridão. Sua fé autêntica, sua devoção inabalável, seu amor por Deus me enfurecem profundamente. Eu os observo, como observei Daniel, esperando pelo momento em que fraquejem. Mas, assim como Daniel, muitos deles não fraquejarão. Eles continuarão orando, crendo, resistindo, e serão amados por Deus com uma intensidade que me provoca ódio. E no final, embora eu os persiga incessantemente, eu sei o destino deles. Assim como Daniel foi honrado, eles também serão. E eu continuarei assistindo, incapaz de destruí-los, incapaz de impedir o amor de Deus por aqueles que verdadeiramente o servem. Sim, Daniel permanece um exemplo de pureza e devoção, e isso é algo que eu jamais poderei corromper. E o que mais me enfurece é que há aqueles, hoje, que seguem os mesmos passos desse servo fiel, vivendo vidas de santidade em meio a um mundo que eu, Satanás, tentei dominar. Eles são poucos, mas me causam profunda ira, pois, assim como Daniel, continuam sendo amados por Deus, e ao contrário dos deixados para trás para a condenação eterna, estes, dia após dia, asfaltam seus caminhos sobre a luz da santidade e obediência a Deus. Pois estes sabem que são falhos, porém tementes a Deus para se arrependerem sempre que for preciso. Pois Cristo os aperfeiçoa na fraqueza, e isso eles compreendem bem, e minhas acusações para estes não surte efeito algum. E assim finalizo dizendo que para estes me sinto extremamente impotente, derrotado. Mas para os que me dão legalidade eu consigo os tragar, me sentindo vitorioso de certa forma. Apesar de no final todos sofrermos no lago que arde com fogo e enxofre. Eu tenho absoluta certeza que você tem o dom do discernimento e você sabe o que precisa ser feito depois de você ter assistido esse vídeo. Exatamente, compartilhar, ser corajoso e não se preocupar com o que vão achar, tudo isso são apenas fatos. E você não tem noção do preço que eu pago para produzir cada vídeo. Então faça o que tem que ser feito agora mesmo. Sua atitude está a um passo de alguns simples cliques. Compartilhe no seu Facebook.
nos grupos de WhatsApp, para que através de você, essa mensagem penetre na alma de cada pessoa para fazê-las refletir sobre as obras que o diabo propaga para tragá-las para o inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Deus enviou seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. Nós somos os agentes de Cristo, cada um na sua função, cada um com sua parcela de responsabilidade. Até o próximo vídeo.